Olá, olá, de novo, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Marcos Vital aqui mais uma vez para mais uma aula aqui do nosso curso aberto e autoinstrucional Aprendendo e Ensinando R para Análise de Dados. E aí nós chegamos agora num ponto de ter que preparar as coisas para a prática, né? Eu já mostrei rapidamente o R e o RStudio para vocês, eu já expliquei do que se trata, falei da estrutura do curso, falei por que seria tão interessante que vocês aprendessem isso, e agora eu quero ensinar vocês a deixar tudo pronto para que vocês possam, a partir da próxima aula, estamos chegando lá, começar a realmente trabalhar aprendendo, colocando a mão na massa, beleza? Então vamos. Eu vou dividir essa aula em dois momentos, ou três, vamos ver, deixa a coisa acontecer, né? E a gente descobre quantos momentos vão ser. Mas pelo menos dois momentos. No primeiro momento eu quero mostrar para vocês como que quem tem um computador disponível para poder instalar o R vai trabalhar. E no segundo momento, eu quero mostrar para quem não tem um computador onde pode instalar, vai poder trabalhar também. Essa é uma das coisas interessantes, a gente tem uma possibilidade de acesso via navegador. Significa que se você tiver num computador emprestado, num computador público, você consegue trabalhar no R usando a versão de navegador. Ela pode, por vezes, ser um pouquinho mais limitada para você do que a versão instalada, mas no geral, no quesito usar para aprender, não vai deixar a desejar, você vai conseguir acompanhar tudo, fazer as coisas do curso numa boa, tá bom? Vamos lá. Todos os sites, gente, eles vão estar listados para vocês no site do curso. Se você chegou aqui, está assistindo essa aula pelo YouTube e de repente essa é a primeira aula que você está assistindo, vai ali na descrição do vídeo e você vai ter acesso ao site do curso onde eu organizo tudo. E aí todas as vezes que tiver conteúdo, né, vocês sabem que os slides eu compartilho, eles são abertos para vocês usarem, os vídeos também. E toda vez que vocês, então, forem procurar algum conteúdo, ele vai estar no site. Então, os links que eu vou acessar hoje estão todos no site, não se preocupem não, beleza? Esse primeiro site que eu estou com ele aberto aqui, que vocês estão vendo, é o site central do R, projeto R, ó, r-project.org. Então, ele é o site do R, tá tudo aí. E aqui é o local onde vocês vão vir, para caso vocês queiram instalar o R, a primeira etapa vai ser um processo em duas etapas. Primeiro instala o R, segunda etapa instala o RStudio. Primeira etapa é aqui que você vem. Então, quando você cair aqui no site, você vai ter aqui informação, vai ter, por exemplo, a versão mais nova. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a versão mais nova é o 4.5.2. Em algum momento futuro eu falo sobre essa questão das versões. Não se preocupem com isso agora não, tá? Então estamos na versão 4.5.2, nesse momento que eu gravo o vídeo. Pode ser que quando você assistir tenha uma versão mais nova. Baixa a mais nova que tiver no momento, normalmente é o ideal, tá certo? E aí você tem aqui, se você não quiser olhar para tudo que está acontecendo, você tem, por exemplo, aqui ele falando, ó, para quem for começar, né, Getting Started, babá, para fazer o download, ele já tem o link. Ou você vem aqui nessa barra lateral, download CRAN. CRAN é o nome, ó, ele vai direcionar para o mesmo lugar, tá? Esses dois links. O CRAN ele é o repositório onde você vai encontrar os arquivos para baixar e você vai ver que ele tem espelhos em vários lugares. Deixa eu clicar logo e vocês vão entender. Quando eu clico aqui no CRAN, ele vem para esse outro site e ele vai me falar, ó, se você quer baixar o R, vai em um desses sites dedicados a armazenar os arquivos. Percebam que tem servidores em vários lugares do mundo, inclusive 3 no Brasil, mas tem um servidor na nuvem que ultimamente é o que a gente tem utilizado mesmo, mas você pode escolher algum servidor do Brasil se você quiser. Teoricamente, escolher o servidor que geograficamente é mais próximo de você pode ser vantajoso. Eu acho que hoje em dia a diferença deve ser mínima, mal deve dar para se notar. Eu vou clicar aqui nesse daqui. A aparência dos servidores por dentro vai ser igual, não importa. Tá? De qual país, de onde você está acessando, e aí ele te dá aqui 3 links. Olha que legal. Se você for usuário de Linux, você baixa o R para Linux, e aí ele vai ter aqui links dedicados a diferentes distros do Linux. Se você é usuário de Mac, você vai baixar aqui. Se você, como eu, né, estou gravando aqui usando Windows, é usuário de Windows, você vai clicar aqui. Se eu clico aqui,
ele vai para essa outra página e aí ele me dá várias opções, mas veja que a primeira opção, que ele chama de base, ele coloca aqui até em negrito, ó, isso daqui é o que você quer se você vai instalar o R pela primeira vez. Então, se você estiver num computador para Windows, você vai clicar aqui. Se você estiver em outro sistema operacional, siga as instruções, vai ser parecido. Aí eu clico e aí ele me dá logo de cara a primeira opção. Download, aí está aqui a versão do R, nesse caso para Windows. Eu baixo, instalo como se instala programa normal do Windows. Maravilha. Beleza? Uma vez que você instalou o R e não o RStudio, se você adicionou um ícone na sua área de trabalho, você vai ter acesso agora, eu deixei aberto, a esse programa aqui. Esse é o R puro, digamos assim. Esse é o R para Windows puro, sem nada. A gente não vai trabalhar aqui. Eu poderia, se eu quiser, eu posso vir aqui, arquivo, novo script, aí ele tem um editor de script, mas ele é muito cru. O RStudio, lembra dele? Eu vou até mostrar aqui, olha ele aqui. Inclusive o script que a gente criou na última aula, né? Na última aula, na última não, na aula que eu mostrei o R para vocês. O RStudio, ele obviamente tem um monte de coisas a mais acontecendo nele, e o... Ai, desculpa, gente. E o R puro aqui, ele é bem cruzinho. Vocês não vão abrir, mas ele está instalado no computador de vocês. Por quê? Por que eu não instalo direto o RStudio? Porque o que acontece é que o RStudio, ele abre o R dentro dele. Tá vendo essa janela do console? Tá vendo que ele vem e fala qual é a versão? Inclusive a minha não é a mais nova, depois eu tenho que atualizar. E aí ele dá esses avisos. Aqui no RStudio, ó, é essa janela aqui, é a mesma, tá? Então perceba que o RStudio precisa do R instalado para funcionar. Por isso você vai instalar, mas diferente eu abrir para mostrar para você, você nem precisa abrir. Você instalou o R. Instalou o R, próxima etapa, você vem para a página de download do RStudio. Atualmente, a empresa que mantém o RStudio, ela se chama Posit, tá? Antes ela se chamava RStudio, agora ela se chama Posit, tá bom? E aí, dentro do site da Posit, você tem, na área de downloads, o RStudio. Esse link está disponível para vocês, tá? Ele vai também te direcionar aqui no que ele chama de Posit Cloud, que antigamente era RStudio Cloud, que é a versão na nuvem. Vou mostrar para vocês já já. Mas vamos lá? Se você está aqui, você vai baixar, ó, ele vai dar várias instruções, obviamente é legal ler, né, gente, saber o que está acontecendo. Aí ele vai falar, ó, você tem que fazer duas coisas para instalar. Primeiro, instale o R. Ah, a gente já fez isso, eu já mostrei. Mas, ó, ele vai direcionar vocês para o CRAN. Se você olhar aqui o link, é esse mesmo link, tá bom? Então, ele já direciona você. Instalou? Agora você baixa o R. Aqui, o RStudio, desculpa. Se eu clicar aqui, tem uma diferença, né? Lá no R, eu tive que escolher qual sistema operacional, né? Eu cliquei no que eu queria. Aqui no site da Posit, ele é meio espertinho, ele entendeu que o meu computador tem Windows, então ele já está me oferecendo o RStudio Desktop para o Windows, que é o que eu quero. Mas se ele detectou errado, ah não, Marcos, não sei o que aconteceu, meu computador é Linux e ele me mostrou o download para o Windows. Aí você baixa um pouquinho e você vai ver aqui, ó. Windows 10 ou 11, macOS 13 ou mais, aí vem as distros diferentes para Linux, Ubuntu, Red Hat, Fedora, e aí você baixa o que for adequado para você, tá bom? Aqui, se eu faço o download, eu não vou fazer, ele vai me baixar o instalador, eu vou instalar pelo procedimento normal no meu sistema operacional. No final, eu vou ter um ícone e vou ter o programa instalado no meu computador. Se vocês abrirem ele pela primeira vez, ele vai abrir sem o script, ele vai abrir assim, ó. E aí vocês deixam assim, que na próxima aula a gente vai trabalhar. Não, pera, ele não vai abrir assim. Ele vai abrir com um visual um pouco diferente no meu. Para começar, o fundo vai ser branco. Não vai ter essas cores que eu estou utilizando. Eu vou falar sobre isso. Esse vai ser o terceiro momento. A aula vai ter 3 momentos de verdade. Eu vou mostrar para vocês como configurar. Mas antes de mostrar como configurar, eu quero ter uma breve fala para as pessoas que não têm como instalar num computador, por qualquer motivo que seja. Ou talvez você esteja num dispositivo Android.
E aí não tem R para ele, não tem RStudio para ele. Se você tá num celular, eu acho que vai ser muito desconfortável. A tela vai ser pequena. Mas se você tá num tablet, pelo menos, aí você consegue, né? Acessar, você conseguiria trabalhar também usando essa versão de navegador. Aí você vem para esse site que é o Posit Cloud. A Posit, a empresa que mantém o RStudio, mantém uma versão gratuita para você utilizar, se eu não me engano, com 1 GB de espaço, tá? Gratuito, para você poder utilizar. Então você consegue abrir o RStudio dentro do navegador de internet, sem instalar no seu computador. Se essa for a opção para você, o que, que você vai fazer? Primeiro você vai ter que ou ir em Sign Up aqui em cima, que é para você criar uma conta, ou você vai direto em Login, caso você já tenha uma conta. Eu deixo em aberto para vocês, eu vou clicar só para mostrar as opções do Sign Up. Perceba que ele vai te dar também opções pagas, mas não é o que a gente vai querer. E cadê aqui? Não, eu acho que aqui no Sign Up, deixa eu ver, se eu clicar, pronto, se eu clico no Learn More, aí ele me direciona para a página, ó, eu quero ele gratuito para sempre. Aí eu posso clicar e aí ele vai para essa página. Se eu não tenho uma conta, eu posso criar uma conta colocando o meu e-mail, uma senha, primeiro nome e sobrenome, ou eu posso usar algum sistema automatizado de login. Hoje em dia, uma quantidade absurda de pessoas vai fazer pelo Google. É como eu faço também. Para quem usa GitHub, também dá, eu também uso o GitHub, mas eu faço o meu login pelo Google. Não sei o que é o Clever, mas ele permite você criar uma conta também. Eu já tenho a minha conta, então eu vou voltar. E aí, para mim, quando eu chego aqui, eu só clico em login. Aí ele vai perguntar, como que você vai entrar? Se eu cadastrei com e-mail e senha, eu vou escrever o e-mail, dar continue e escrever a senha. Se for com a minha conta do Google, que é como eu tenho utilizado, eu clico aqui, ele vai perguntar, eu tenho uma conta institucional, uma pessoal, eu tenho usado pela minha pessoal, minha conta do Gmail. Então, vamos lá. Loading, pronto. Ele vem para essa página. Mas, Marcos, cadê o RStudio? Bom, quando eu abro o RStudio no computador, ele já está assim. Quando eu abro o Posit Cloud, ele ainda não apareceu. Eu venho aqui em New Project e eu clico em New RStudio Project. Quando eu clicar nisso, eu tenho que esperar um pouquinho, tá? Tem tanto a velocidade da internet, mas tem também o processamento do servidor que está dedicado para que eu use essa aplicação online. Então, mesmo que a minha conexão for boa, ele sempre vai levar um tempinho, tá bom? É uma pequena desvantagem, mas poxa, gente, se eu não tenho um computador para instalar, só de ter isso disponível já é bom pra caramba, né? Ó, por favor, espere e calma, calma, calma. Tá chegando. Tcharam! Tá aí. Ó, olha para cá. Se eu clicar nessa aba Files, que é a que ele tá lá, e se eu olhar aqui, opa, desculpa, gente. Se eu olhar aqui, ó, é basicamente a mesma coisa, tirando as cores e tamanho da fonte. Vamos para a terceira e última parte da aula? Marcos, eu instalei o RStudio, o R e o RStudio no meu computador. Estou com tudo pronto para começar a aula. Ou, Marcos, eu criei a minha conta no Posit Cloud, criei um projeto novo, estou com tudo pronto para começar a aula. Aí eu vou falar para vocês, então, como última etapa, vocês vão em Tools, Global Options, tá? Tools, Global Options. Abra isso. Veja que aqui no navegador eu também tenho Tools, Global Options. Veja que é a mesma coisa. Ó, quero provar para vocês. É igualzinho, tá bom? Aí eu vou pedir para vocês... Não, deixa eu fazer o seguinte. O meu RStudio do computador já está configurado do jeito que eu quero. Eu vou configurar aqui para ele ficar parecido com aquele lá. E vocês vão poder fazer do jeito que vocês quiserem. Agora sim, gente, primeiro momento mão na massa. Terminando essa aula, ou de repente daqui a pouco dando pausa, eu quero que vocês configurem o RStudio para vocês. Eu quero que vocês façam uma coisa que eu vou pedir para todo mundo fazer, e a outra coisa vai dar preferência de cada um. Qual é a coisa que todo mundo deveria fazer? Muito importante. Clica aqui em Code e veja que tem uma opçãozinha, ela está perdida no meio das caixinhas. Está escrito aqui, Softwrap Source Files. Gente, marquem isso. Por favor, faz uma diferença brutal.
Quando a gente está digitando um script no RStudio, o script ele permite que eu vá escrevendo, e às vezes eu estou escrevendo comentários e ele começa a ficar muito comprido e a minha janela é pequena e ele começa a ultrapassar a linha, o tamanho da janela. Aí ele cria uma barra de rolamento que é muito desconfortável de usar. Quando eu clico nisso, eu vou escrevendo, quando ele chegar no final do espaço da janela, ele já passa para a linha de baixo, automaticamente ele ajusta o tamanho de acordo com a janela, e fazer isso é muito bom. Se você não entendeu o que eu expliquei, só acredite em mim e marque isso, porque vai fazer diferença. Tá bom? Marcou isso? Agora clique em aparência, appearance, parece uma latinha de tinta. Deixa eu ver se em console tem alguma coisa. Não, não tem não. Clica aqui em aparência. Você tem algumas coisas que você pode fazer. Eu normalmente faço assim. Eu mudo a fonte, ele está em fonte 10. Por exemplo, 12, pode ser legal? Pode. Eu acho que eu estou usando 16 ou 18. Eu estou usando uma fonte grande por dois motivos, ó. O tamanho da minha fonte aqui. Primeiro, porque eu tô gravando isso para vocês assistirem. E quem vai assistir, às vezes vai estar assistindo numa janela que não está em tela cheia, ou às vezes está assistindo num dispositivo que a tela não é tão grande, e eu quero que seja mais confortável para ler. Mas tem outra coisa. No meu dia a dia, eu costumo dar aula de R numa sala de aula usando um projetor ou usando uma tela. E às vezes os estudantes estão longe e estão tentando enxergar. Então eu uso uma fonte grande. A única consequência de eu usar uma fonte grande, a única desvantagem, é que às vezes vão ter coisas que não vão caber tão bem na minha tela quanto vão funcionar para vocês se vocês estiverem usando uma fonte menor, como o tamanho 12. Deixa eu ver qual é o tamanho que eu estou usando, só para poder falar com vocês. Eu estou usando 18. É bastante. E a do painel de ajuda eu mudei para 14. Ela só aparece de vez em quando. O padrão dele é 10 e 10. Aí você altera. Aqui eu, por exemplo, posso colocar o 18 também. Agora, vocês estão vendo que aqui ele está mostrando umas coisas verdes, umas coisas azuis, tem um azul mais clarinho, tem umas cores. Ele tem um padrão de cores que com o tempo você vai entender e que vai ajudar muito. Só que ele tem vários modelos que vocês podem usar que estão nesses temas. Ó, ele está aqui no TextMate, que ele coloca como default, é o normal, é o padrão. Se eu clicar em Tomorrow, ele muda, ó, mudou o padrão de cor. Continua o fundo branco, mas mudou o padrão. Tomorrow Night já é um fundo escuro. Vibrant Ink é um dos meus favoritos, eu gosto muito dele, se eu não me engano, é ele que eu tenho aqui, deixa eu olhar. Cadê? Aparência? Não, eu tô com Idle Fingers. Sabe o que acontece? Quando eu tô no começo de semestre com uma turma, eu mostro para eles e às vezes eles falam: ah, professor, muda um pouco, tal cor não tá legal. Aí eles pedem para eu mudar. E aí em algum momento a gente ficou nesse Idle Fingers. Eu acho que o RStudio da nuvem tem, talvez ele tenha menos opções, eu não tenho certeza. Vamos olhar? Vamos ver se tem o Idle Fingers aqui. Tem, ó. Pronto. Fiz todas as modificações, venho aqui para baixo, clique em Apply, clique em OK. Percebam que eu posso alterar o tamanho das janelas, e de vez em quando vocês vão me ver fazendo isso, tá? E por enquanto isso é tudo que vocês precisam fazer para começar. Mais nada. Na próxima aula, mão na massa. Vamos criar nosso primeiro script em R e vocês vão aprender os primeiros passos da lógica de funcionamento do R. Eu diria para vocês que as próximas 3 aulas elas vão fundamentar para vocês a lógica de como o R funciona. Pode ser que eu esteja falando 3 e não seja bem assim, porque eu tenho um sistema de planejamento de gravação que eu vou adaptando de acordo com o que eu acho que as coisas estão ficando. De repente, no caminho, eu penso: eita, essa aula tá ficando grande, eu vou encurtar, aí eu interrompo antes, aí às vezes o que eu falo que é 2 vira 3. Faz parte do meu estilo, do meu jeito, de um pouco da minha desorganização, mas eu garanto para vocês que as coisas são bem pensadas aqui para gerar a melhor aprendizagem possível, tá bom? Se você instalou o R e o RStudio, configurou, tá tudo pronto. Se você criou sua conta no Posid Cloud, entrou, criou um projeto, configurou a aparência, tá tudo pronto e a gente se vê na próxima aula. Beleza? Então vamos lá, gente. Ansioso aqui para começar a mostrar para vocês o uso prático no R. Grande abraço e a gente se vê na próxima aula. Até mais!